Então, bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos estudar hoje juntos, claro, vamos aprender a palavra de Deus a respeito de batismo. Por que falar de batismo? Mas irmão, o batismo, todo mundo sabe, tá. Eu, por exemplo, eu fui batizado em águas. E antes de ser batizado, eu participei de estudo a respeito de batismo. Passou muitos anos. Eu estive 14, 15 anos, eu frequentei o sistema denominacional. E eu só fui aprender mais a respeito de batismo depois que saí do sistema denominacional. Você veja que incrível. Hoje, o que eu aprendi, eu quero passar para vocês. E juntos, né? Eu e vocês, nós vamos aprender mais um pouco sobre batismo. É muito interessante, amados. Porque tem batismo hoje que é complicado. Vamos ver através do nosso estudo de hoje aí. Vamos lá, então. A doutrina dos batismos. Com certeza você está se perguntando aí, mas irmão Antônio, o que tem a ver essa cebola com batismo? Tem. No final deste vídeo eu peço, Matos, se demorar um pouquinho esse vídeo, se for 30, 40 minutos, aguenta as pontas, vale a pena. E daí no final deste vídeo nós vamos descascar essa cebola. Vamos falar a respeito dessa cebola. Você vê como ela tem a ver com esse nosso estudo de hoje. Ok? Mas vamos primeiramente, né, às escrituras, porque é ali que nós nos inteiramos da verdade. Nós começamos aqui pelo livro de Efésios capítulo 4, versículos 4 ao 6. Há somente um corpo e um espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Olha que interessante o número 1 aqui. Um corpo, um espírito, uma só esperança, um só Senhor, um só batismo, um só Deus. 7 vezes ali o número 1. Mas nós vamos nos deter aqui em um só batismo. Ok? Bom, pode esse versículo aqui de lado, deixando ele ali do ladinho para nós voltar depois aí a comentar sobre ele. Vamos prosseguir para outros versículos, que é para depois no final nós juntar tudo e a gente ter uma melhor compreensão a respeito de batismo. Marcos capítulo 16, todos conhecem. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Amados, por que está aqui? For batizado será salvo em cor de tijolo, não crer será condenado em cor amarela. Eu fiz o seguinte, para chamar a atenção. Se nós olharmos este versículo aqui, por exemplo, se nós ler assim, quem for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Ou nós podemos ler assim, quem não crer será condenado. Veja como as diversas maneiras que tem da gente interpretar o texto. O texto aqui na realidade está dizendo assim, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Então aqui o que será condenado não está dizendo que é o que for batizado será condenado. Não fala isso, mas fala que o que não crer será condenado. Portanto, aqui já é um detalhe importantíssimo, amados. Porque muitas pessoas sofrem, eu inclusive, eu sofri porque a minha mãe, ela foi recolhida ao Senhor sem ser batizada em água. E eu tinha esse sofrimento comigo, porque
foi o que eu aprendi, que se a pessoa não for batizada, então não será salvo. Mas depois, amado, hoje eu sei que é o seguinte, que não é salvo quem não crê. E graças a Deus, a sua misericórdia, que a minha mãe, ela, com certeza ela crê. Ela tinha essa certeza do sacrifício do Senhor Jesus pela salvação dela e de todos os que creem. Ela não chegou a ser batizada antes que ela fosse batizada, ela foi recolhida. Hoje eu tenho esta alegria no meu coração de saber que não é questão do batismo que salva, mas é a questão de crer, é a questão da fé. Então aqui, amado, veja o evangelho significa boas novas, boas notícias. Quando o evangelho é esclarecido, alegra a gente o que Deus faz por nós. É maravilhoso, amado. Vamos a mais um detalhe. Por que a gente está lendo esses versículos aqui? Quando existe um só batismo. Tão fácil, né? Mas vamos ler esse versículo para nós ver determinados pontos e depois nós entender um só batismo como que é. Eu ouvi ensinamentos de que a água do batismo salva. Inclusive tem denominação aí que prega isso, que se a pessoa é batizada em uma outra denominação e passar para a denominação deles, eles batizam de novo e dizem que aquele batismo anterior não valeu, que o batismo deles vale, porque a água que lava os pecados, que salva a pessoa. Então, veja bem, salvas através da água? É uma pergunta. Ei, pera lá, salva através da água? E o sangue do Senhor Jesus, aonde que fica aqui nessa história, então? Complicado. Então, vamos tirar essa dúvida também. E esse entendimento errado das Escrituras. Por que tem pessoas que afirmam que o batismo na água salva, é salvação? E que se a pessoa não for batizada, não salva. Muitos pensam que a pessoa que não é batizada não tem salvação, porque é a água que salva a pessoa, que purifica do pecado. Vamos ver este texto que as pessoas se enganam com ele. 1 Pedro capítulo 3, versículos 20 e 21, né? Veja, aqui está falando a respeito de que Jesus, né, ele foi pregar os espíritos em prisão, e ele fala que esses outros espíritos em prisão, no caso, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber 8 pessoas, foram salvas através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva. Não sendo a remoção da imundície da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Amados, se nós pegar apenas esse texto e nós fixar nessa parte aqui, foram salvos através da água, a qual, no caso aqui está falando da água, né? Figurando o batismo, agora também você pronto, acabou, está aí. Está escrito, e as pessoas podem levar isso aqui, amado, e convencer as pessoas de que a água do batismo salva. Mas quando nós vemos aqui, nós vemos que está falando dos tempos de Noé, e está falando a respeito da arca, né? Da arca e da água. Tipo assim, que eles foram, Noé e sua família foram salvos pela arca através da água. Isto é, a água foi um elemento, né, que levou à salvação. Mas que salvação é essa? Noé não veio a morrer depois? Veio. Então ele foi salvo da morte. Vamos entender o versículo. Aqui está falando daqueles espíritos que foram desobedientes quando Noé preparava a arca. Então o que aconteceu? Noé pregou aquelas pessoas. Jesus pregou através de Noé para eles.
Eles não deram ouvido, não acreditaram, foram incrédulos. O que aconteceu? O dilúvio veio e levou a todos, matou a todos, menos Noé e sua família e os animais que estavam ali na arca. Então a arca foi o objeto da salvação física deles. E a água foi o elemento que elevou a arca e colaborou para a salvação deles. Então, quando fala aqui que eles foram salvos pela água, fala dessa salvação da morte. Eles foram os únicos que sobreviveram. Mas não fala da salvação eterna. Não é isso aí. Aqui a água, claro que foi um elemento para a salvação da vida deles. Uma vez entendi isso, por que a gente entende dessa maneira? Porque as outras partes que falam a respeito do batismo nos mostram isso. Vamos ver aqui outro texto onde interessantíssimo isso aqui, amados. Vamos ver bem com bastante atenção. 1 Coríntios capítulo 10, versos 1 ao 6. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Interessante. Cada detalhe disso é interessante. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual. Porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. E agora veja aqui o que diz. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque foram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçavam. O texto aqui está falando daquele pessoal que saiu do Egito lá. E onde Deus havia prometido, tirou eles da terra do Egito e prometeu a terra prometida, Canaã para eles. E eles, por 40 anos, né, se peregrinaram pelo deserto. E veja aqui o que aconteceu. Por que a palavra todos eles? Porque que acontece? Que todos estiveram debaixo da nuvem. Todos os que saíram de lá passaram pelo mar. Tudo isso aqui significa batismo. Tendo sido todos batizados. Batizados na nuvem e no mar. E com respeito a Moisés. E mais ainda, além de todos serem batizados, veja bem, serem batizados na nuvem, serem batizados no mar, e serem batizados em Moisés. Além deles serem batizados, eles comeram de um só manjar espiritual, que era o maná, que Deus sustentava eles com o maná no deserto. Beberam da mesma fonte espiritual, ou seja, da água, da rocha, que matava a sede deles. Aquela pedra era Jesus Cristo, a que acompanhava eles pelo deserto. E o que aconteceu? Deus não se agradou da maioria deles e não chegaram na terra prometida, não chegaram no destino. Foram prostrados no deserto, quer dizer, morreram antes de chegar na terra prometida. Agora, amado, aqui veja bem, por que nós iniciamos aqui, nós falamos de um só batismo. Mas agora aqui, nós vemos batismo na nuvem, batismo no mar, com respeito a Moisés. Mas então não é um só batismo? É aqui que está o X da questão, amados. É aqui que está o problema que nos leva a estudar mais profundamente sobre o batismo. Porque o que fala aqui? Que todos esses passaram pelo mar. Quando aqui diz que foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, falando do dilúvio, águas do batismo salva. Então por que eles aqui que passaram pelo mar, eles foram batizados?
embora a água não molhou eles, mas eles passaram pelo fundo do mar. Eles passaram pela água. E por que não alcançaram a promessa da terra prometida? Eles foram batizados. E não foi só um batismo, veja que foi batismo na nuvem e foi batismo no mar. Não vamos entrar em detalhe da nuvem, no mar, essas coisas, porque senão alonga demais o vídeo. Vamos apenas entender que foram batizados na nuvem e no mar. E também Moisés é importante saber. E também é importante saber que todos eles comeram, eles se alimentaram do pão, né, que Deus deu para eles, do céu, né, e da água, que era a rocha, que era Jesus Cristo, que sustentou a sede dele. E por que eles não chegaram às promessas? Por que eles foram prostrados no deserto? Agora, por que aqui todos passaram pelo mar, todos foram batizados, todos quantos será que eram? Vamos ver a saída deles do Egito. Êxodo capítulo 12, versículo 37, olha, os israelitas partiram de Ramsés. Ramsés fica no Egito, né? De onde os israelitas saíram. De Ramsés até Sucote. Havia cerca de 600.000 homens a pé, além de mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo também seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. Então, todos esses que foram batizados, se imagina a multidão de pessoas que foi batizado. Por que isso aqui chama atenção para nós, essa quantia enorme de pessoas que foram batizados? Porque, na realidade, só 2 desses que saíram do Egito, apenas 2 chegaram na terra prometida. Entraram lá. Receberam as promessas de Deus. E os descendentes deles, isto é, os filhos deles que foram nascendo pelo deserto. Mas daqueles que saíram do Egito e foram batizados na nuvem e no mar, daquela multidão imensa, apenas 2 chegaram. Vamos ver aqui, olha, o livro de Números, capítulo 14, versículo 30 ao 32. Veja aqui o que aconteceu. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Daquela enorme multidão que saiu do Egito e todos foram batizados, só quem entrou na terra prometida foi esses 2 aqui, Caleb e Josué. Agora, por que os outros não entraram? O que aconteceu com os outros que foram batizados? Foram batizados na água, no mar, e não entraram. Hebreus capítulo 3, versículo 16 a 19 nos dá a resposta. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Lembra que quando fala que todos foram batizados em Moisés? Pois é. E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Toda aquela multidão. E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Este aqui é o pecado de morte, amados. Por que incredulidade? Porque eles viram os milagres que Deus tinha feito no Egito. Eles viram, foram testemunho do Mar Vermelho se abrir, fazer 2 paredões de água, e eles passaram a pé seco pelo meio do mar, cruzaram do outro lado. Eles presenciaram
o exército de Faraó ser engolido pelas águas. Eles presenciaram a força, o poder de Deus. E a menor provação que vinha, eles queriam voltar para trás, queriam voltar para a velha vida, para o velho Egito. Eles, quando vinha uma ameaça, eles esqueciam do poder de Deus e lembravam neles, ou eu vou perecer, por que acontece isso comigo? Entende? A murmuração deles testificava contra eles, a própria incredulidade deles. E o que nós vimos lá em Marcos capítulo 6, Marcos capítulo 16, e o verso 16: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer, quem for incrédulo, será condenado. Então a condenação daquele povo, né, é um povo batizado que foi condenado. Mas irmão, não é o batismo que salva, não é a água que salva. Pois é, né, amados? Mas eles foram prostrados no deserto e daquela enorme multidão de milhões de pessoas, apenas 2 conseguiram entrar. O que prova, amados, que simplesmente se batizar não salva ninguém. Vamos ver mais um versículo? Atos capítulo 8, versículo 13. E mais o versículo 20 e 21. Fala daquele cidadão que foi batizado ali, aquele mágico, né? O próprio Simão abraçou a fé. Simão era importante ali na cidade, ele fazia arte mágica, enganava o povo. Se enganava é porque as mágicas que ele fazia, ele induzia o povo que era uma coisa sendo outra. Quer dizer, eu imagino assim, que ele induzia o povo que eram milagres de Deus e eram mágicas. Vamos lá. O próprio Simão abraçou a fé. E tendo sido batizado, veja, foi batizado, acompanhava Felipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ele fazia os falsos milagres deles, enganando o povo. No entanto, o Espírito Santo, através de Filipe, fazia milagres autênticos muito maiores. E ele abraçou a fé e foi batizado. Veja que ele foi batizado também, ele recebeu o batismo. Daí nós vemos no versículo 20, tem outras passagens que nós passamos aqui, porque nos interessa esses versículos 20 e 21. O que aconteceu nesse intervalo é que ele, vendo os milagres que acontecia, ele ofereceu dinheiro para Pedro, para que ele também, as pessoas que ele pusesse as mãos, as pessoas recebessem o Espírito Santo, falassem, né, em línguas estrangeiras e tudo mais. E daí aqui a resposta que Pedro deu dessa proposta que ele fez. Pedro, porém, respondeu: o teu dinheiro seja contigo para o quê? Para a salvação? O teu dinheiro seja contigo para a perdição. Mas espera aí, irmão Antônio. Ele não foi batizado e aqui tá falando que ele ia se perder? Pois é. O teu dinheiro seja contigo para a perdição. Um batizado. Por quê? Pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Amado, não adianta a pessoa ser mergulhada na água se o coração não estiver nascido de novo. Percebe? Então, até aqui, amados, nós já estamos chegando perto do final. Até aqui nós podemos entender o seguinte, né? Por que existe um só batismo? É um só batismo. O salvo é um só batismo que vale para ele. Agora existem muitos batismos. Existe até batismo pelos mortos. Os pagãos se batizavam pelos mortos. Lembra que tinha o batismo, né, no mar, na nuvem.
Agora vamos ver para frente para gente entender mais um pouquinho por que é um só batismo. Vimos que aqui, os que saíram do Egito, todos foram batizados, no entanto, só 2 entraram na Terra Prometida. Vemos que os que não puderam entrar na Terra Prometida foram os que murmuraram, foram os que viram os milagres que Deus fez, o poder de Deus operar, e daí eles tinham medo. Olha o medo que faz na vida da pessoa. Quando aparecia uma ameaça, eles tinham medo. Eles esqueciam do poder de Deus para livrar eles. Eles tinham que crer que se Deus prometeu uma terra para eles, eles iam chegar lá. Eles tinham de fazer esse tinham de não olhar o perigo, mas olhar as promessas que Deus fez. Então eles não acreditaram em Deus e colocaram Deus como um mentiroso. Este foi o erro deles. Nós vemos, né, que a respeito de ser batizado, até um mágico foi batizado e tá aí a perdição para ele. Então não significa que o batismo salva, como é ensinado em muitos lugares. Agora vamos ver o batismo dos salvos, que é o único batismo, aquele um só batismo. O batismo dos salvos vai aqui, ó. Lucas 3,16, disse João a todos, João Batista, né? Eu, na verdade, vos batizo com água, mas venho que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar das correias das sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Veja, aqui fala de batismo com Espírito Santo e batismo com fogo. Batismo com fogo eu já tenho vídeo lá no site, lá no canal, no YouTube, explicando bem esse batismo com fogo. Eu me arrepio, amados, quando eu vejo pessoas pedindo, rogando a Deus, implorando, insistindo com Deus para ser batizado com fogo. Deus é tão amoroso que não batiza essas pessoas com fogo que pede. Porque aquele que não souber o que é esse batismo com fogo, vai lá no meu site e procura lá sobre o batismo com fogo e vai ver o que é. Não vamos se deter agora nesse assunto, mas vamos ver aqui que João Batista ele anunciava o batismo que ele batizava na água para arrependimento, era uma coisa. E o batismo que Jesus batizava, o batismo com o Espírito Santo, e com fogo também, mas no nosso caso interessa o batismo de salvação, né? Com o Espírito Santo. E nós vemos mais um detalhe aqui. Que Jesus foi batizado, né? Mateus 3,16, batizado Jesus saiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre eles. Mas é interessante que aqui, ó, o próprio Jesus já fala um outro detalhe, Lucas 12,50, tenho porém um batismo, o qual hei de ser batizado, e quanto menos tio até que o mesmo se realize. Ué, mas Jesus não foi batizado aqui, saiu logo da água? Por que outro batismo aqui? Nós não vimos no início do vídeo que existe uma só fé, um só Deus, um só Senhor, um só batismo? E por que Jesus aqui? Por que o pessoal foi batizado na água e na nuvem? Por que aqui Jesus foi batizado na água, agora tem mais um batismo que ele está falando? Tudo isso, amados, tudo isso é interessante nós estudar para nós saber o que na realidade que é o batismo do cristão. Né? O batismo que João batizava era o batismo com água para arrependimento dos pecados. Era espécie assim, um testemunho exterior, público, que aquelas pessoas que se batizavam, eles estavam renunciando da vontade deles, renunciando às práticas do pecado, aquelas coisas, para abraçar, né, as coisas de Deus, o reino de Deus. Então, eles mostravam exteriormente o arrependimento, era como um testemunho. Mas nós vemos que esse batismo em água, tipo o batismo de arrependimento, os israelitas também foram batizados. Agora, qual é o batismo que Jesus tinha que ser batizado? É o batismo na morte, o batismo na cruz.
Este é o batismo que Jesus teria que ser batizado. Vamos ver Romanos, capítulo 6, versículo 3 ao 6. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Vamos ver um versículo, vamos ver uma passagem que nós já vimos ali atrás, para nós comparar com essa aqui. Presta atenção, todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus. Agora veja o que nós vimos aqui anteriormente. Dos que saíram do Egito, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Aqui que eu quero que prestar atenção. Vamos comparar esse batismo desses que saíram lá do Egito, que eles foram batizados com respeito a Moisés, ou foram batizados em Moisés, ou em nome de Moisés. Por quê? Porque Moisés foi o que Deus encarregou de conduzir eles do Egito para a terra prometida. O Moisés era o responsável por aquele povo. Então eles foram batizados nele. O batismo dele, o batismo que ele instruiu. Agora aqui os cristãos, amado, os cristãos, eles são batizados em Cristo Jesus. Só que aqueles que foram batizados em Moisés foram batizados na água, foram batizados na nuvem. Simão foi batizado, mas vamos dizer assim, foi batizado nos próprios interesses dele. Agora tem aqueles que são batizados em Cristo Jesus. Esses são os que são batizados na sua morte. Este é um só batismo, na morte de Cristo. Agora veja bem, fomos pois sepultados com ele na morte pelo batismo. Agora que vem aqui o X da questão, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Sabendo isto, que se fomos crucificados com ele, foi crucificado com ele o nosso velho homem. Quer dizer, a nossa natureza pecaminosa tem que desaparecer do nosso corpo. Por quê? Para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Por que está aqui, eu destaquei aqui a atenção amarela, como escravos? Não sirvamos mais o pecado como escravos. Veja que essa parte como escravo é uma condição. É uma condição. Isso aqui não significa que a pessoa batizada não peca. Não significa que o salvo não peca. Vamos ver aqui, 1 João, capítulo 1, versículos 8 ao 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, nota que está falando para a igreja. 1 João 8. Se dissermos, então está falando para os salvos, né? Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Veja que temos que confessar que nós pecamos. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Você percebe, o salvo, aquele que recebeu o único batismo, o batismo na morte do Senhor Jesus, na semelhança da morte do Senhor Jesus. Por que semelhança da morte do Senhor Jesus? Porque o Senhor Jesus passou a dor, passou sofrimento, sentiu.
aqueles espinhos, aqueles cravos, sentiu as chibatadas, sentiu as cusparadas no rosto, sentiu as barbas dele sendo arrancadas, sendo zombado. Ele passou, literalmente. E nós crucificamos a nossa vida numa semelhança. Nós não temos nossas barbas arrancadas, cuspidas, aquelas coisas, mas temos que deixar a nossa vida de pecado, ou pelo menos se esforçar por deixar a nossa vida de pecado, abandonar. Agora, o que acontece? A própria Bíblia diz que nós tropeçamos. Não tem quem não tropece, não tem quem não erra. Só que, amado, nós não podemos ser escravos do pecado. Nós não podemos servir o pecado como escravo. Como o pecado sendo um Senhor nosso que nos domina. Nós não podemos ser dominados pelo pecado. Então, o que o texto diz? Que nós devemos reconhecer que nós pecamos e confessar isso, de não fazer que nem Adão e Eva, que nem Adão, foi a mulher que o Senhor me deu, a Eva recorreu, não, foi a serpente, eu não, foi o problema da serpente. Não, Senhor, eu pequei, eu fiz isso, fiz aquilo, e o meu castigo eu estou pronto a receber, o Senhor é justo, e o que o Senhor determinar para mim é o que eu mereço. Deus é misericordioso e nos abraça e não nos castiga na medida do nosso pecado. Agora temos que fazer a nossa parte, né, amado? Não ficar dando lugar ao pecado e ser escravo do pecado. Ok? Bom, nós falamos aqui em pecado, introduzimos esses textos aqui no texto de batismo. Mas era preciso, amado, para ficar mais esclarecido esse texto. Então, o que nós vimos? Nós vimos do que nós temos lido aqui. Nós entendemos, amados, que só ser batizado não resolve nada. Aquele malfeitor na cruz do Calvário ali, não fala nada que ele era batizado, ele era um malfeitor que confessou seu pecado para o Senhor Jesus, ele clamou ao Senhor Jesus, né? Lembra-te de mim quando entrar no teu reino. O Senhor Jesus salvou ele sem batismo. Mas ele creu. Ele não foi incrédulo. O que mostra, amado, que a salvação é crer. Crer no Senhor Jesus. O batismo em água não salva ninguém. Porque a água natural, ela vai se renovando, né? Então, o batismo em água é um testemunho exterior de que nós tomamos uma decisão, mas não significa que a pessoa foi batizada e vai crucificar sua carne na semelhança da morte do Senhor Jesus. Então, quando o texto falou aqui em única fé, um só batismo, nós vemos que realmente aqui não tem nenhuma contradição. Existe um só batismo na morte do Senhor Jesus. Um só batismo para o salvo. O salvo, existe um só batismo. Mesmo que ele não se batize em água, ele crendo no Senhor Jesus, ele vivendo uma vida de afastamento do pecado, é uma pessoa que é salva. Isso não dá também ocasião para a pessoa não se batizar em água. O batismo em água é bíblico. E temos oportunidade, devemos ser batizados em água, porque o batismo em água, de certa forma, ele acrescenta a pessoa, né, a casa de Deus. Quer dizer, aos cristãos, tanto salvos como não salvos. Agora, o batismo na morte do Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus acrescenta essa pessoa ao seu corpo. Na igreja, que é o corpo de Cristo, o homem não acrescenta ninguém, não recolhe ninguém. É o próprio Senhor que recolhe. Está lá em Atos dos Apóstolos que o Senhor acrescentava à igreja a cada dia aqueles que estavam destinados à salvação. Ok? Então, agora vamos para a nossa cebola. A nossa cebola, a qual nós vimos no começo. E o que será que essa cebola está fazendo no meio do estudo do batismo?
Amados, eu quero fazer que o Senhor Jesus, ele fazia comparações, ele falava por parábolas, ele falava das coisas espirituais, mostrando através de coisas práticas, coisas naturais, coisas do dia a dia que as pessoas podiam entender melhor. Então, de todos esses textos que nós lemos, nós vamos fazer um exemplo que eu tirei da Bíblia mesmo, ali do dicionário de Strong's, né? Um exemplo sobre o pickle. Pickle, que aquelas legumes, né, que são feitos conservas. E eu pego aqui a cebola, mais prático assim, a cebola, para nós fazer uma comparação do cristão no batismo. O batismo no grego ele tem duas conotações, tem baptizo e bapto, que significa, as duas palavras significam batismo, porque batismo significa mergulhar. Tanto batismo como tanto baptizo como bapto significa mergulhar, significa submergir. Então o batismo, por exemplo, batismo em água, o que a pessoa é submergida e depois é emergida, sobe da água. Agora vamos ver sobre a conserva. Vamos pegar a cebola, é a mais prática. Digamos que a pessoa vai fazer uma conserva, pega uma cebola, vai fazer a conserva de cebola. Pega uma cebola ali, aquela cebola está toda suja, pega ali, né, corta ela e geralmente coloca numa solução de água com vinagre e mergulha aquela cebola ali, cortada, né? Quando mergulha aquela cebola ali, para dar uma limpeza, tirar as bactérias dela ali, e depois tira e daí coloca lá no vidro numa outra solução que vai então curtir aquela cebola para depois lá na frente, passado dias, a pessoa então degustar aquele prato ali daquela cebola. Agora, amado, o que acontece com uma cebola no momento em que nós cortamos ela? Lágrimas, choro? Não há quem suporte ali aquele gás ácido que solta da cebola. Não é verdade? Quando essa cebola é colocada ali naquela solução de água com vinagre, é mergulhada, é batizada. Chama-se batismo, no grego é batismo. Então ela é batizada na água ali e daí tirada. Bom, ela passou por aquele processo. Se você pegar aquela cebola meio perto, você vai chorar, vai sair lágrima de volta. Aquela cebola vai ter a mesma natureza. Veja bem, ela foi batizada e saiu do mesmo jeito lá. Agora, aquela cebola, depois que se pega e coloca ela lá no vidro para conserva e tampa, e ela fica lá, quando você vai degustar aquela cebola, pode colocar perto do olho que não tem mais aquele gás, não tem mais ácido. O que acontece? Aquela solução, aquela água ali da conserva, muda a natureza da cebola, tira todo aquele ácido, todo aquele gás, elimina tudo aquilo e aquela cebola então fica gostosa, não é mais nociva, não tem aquela agressividade que tinha, muda a natureza. Amados, assim é o batismo na morte do Senhor Jesus. É aquela pessoa, não é aquela pessoa que é batizada lá na água, que é afundada e depois tirada da água, mas sai com a mesma natureza, sai com a mesma agressividade, sai com a mesma índole pecaminosa, e vai viver uma vida normal como tinha antes. É como aquela cebola que foi batizada ali, mas não mudou em nada. Então o batismo do salvo é esse batismo como a conserva. A pessoa que, assim como a cebola, ela é mergulhada lá naquela água da conserva e permanece lá,
quando é tirada, ela é tirada com outra natureza totalmente diferente. Assim, o salvo, ele é mergulhado na água da palavra de Deus, ele é mergulhado no Espírito Santo. E quando ele é recolhido outra pessoa. E a vida dele também é diferente, porque você nota, no caso da cebola ou qualquer conserva, antes de sair do vidro, que tem uma aparência. Depois que sai do vidro, tem outra aparência. Normalmente está mais escuro, mais diferente. Assim, amados, é o batismo. Então, esse é o caso que a gente colocou a cebola aqui no início desse vídeo, é para nós fazer essa ilustração, amados. O verdadeiro batismo é o batismo não porque a pessoa foi mergulhada na água lá que ele é salvo, mas porque ele foi por Deus mergulhado no Espírito Santo e mergulhado na água da palavra. Ele vive a água da palavra, ele está imerso na palavra de Deus. Percebe? Por isso a mudança acontece nele, o novo nascimento, né? A mudança tanto na sua aparência exterior como no interior. Eu acredito que não há necessidade de mais explicação para nós entender perfeitamente o batismo, amado. E nós sair desses ensinamentos que vem tirar do sangue de Jesus o poder para nossa salvação e colocar na água, colocar nisso, colocar naquilo, por coisas como coisas auxiliares para salvação e tal. Não, a salvação é exclusivamente de Deus e tudo nós devemos a Ele, ao Senhor Jesus. Ok? Encerramos este vídeo. Grato ao Pai querido, em nome do Senhor Jesus, por o privilégio maravilhoso da gente poder falar da palavra de Deus. Minha gratidão a vocês que estão junto com a gente aí diariamente. Que o Senhor abençoe, guarde, proteja, seja com você, com a tua família, ore por mim, para a minha família. Como sempre, né? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se o Senhor assim o permitir.